Oi, Oi, bom dia! bom dia, tudo bem? Tudo, hoje nós madrugamos, né? Ah, é. Você também tá no jardim aí, que maravilha. Eu aproveitei o sol. Delícia, né? É, Que bom. E aí, como é que estão as coisas? tudo Tá em bem, Lagoa graças a Santa, né? Deus. Tudo bem, tudo tranquilo aqui, Ah, tudo em paz. E você? também. Agora tá friozinho ainda, né? O sol não tá batendo no jardim ainda, não. Mas Não? daqui a pouco fica melhor. Eu tive que trocar de lugar. Eu escolhi um outro lugar, mas o sol, eu tava com sombra, aí ficou meio escuro. Aí eu vim pra cá, porque daqui a pouco o sol tá vendo? Ele já tá começando a me. Virar. É, Aqui também daqui a pouco vira, já vai clarear aqui onde que eu tô. Mas acho que vai dar tempo da gente conversar. Senão vai nossa. batendo já a claridade, não dá, né? E aí, você já quer começar ou quer esperar um pouquinho? Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho, né? Uhum. Bom, temos que conversar sobre algum outro assunto que tem a ver também, mas sem entrar muito no doce. O que você acha? Pode ser, né? A gente pode ir explicando um pouco, voltando, né, na apresentação, para quem não viu. Eu sou Patrícia Lopes, sou terapeuta Ayurveda, tenho um spa, que é a Casa do Sol Ayurveda, Spa Ayurveda, que fica na Pampulha, em BH. E já tem 10 anos que eu trabalho com as terapias, que eu trabalho com a Ayurveda, é minha paixão, né? Posso até mostrar um pedacinho do spa, que agora eu tô bem aqui, quer ver? Ah, pode ficar à vontade. Ai, tá vendo? Tô atrás das árvores, mas ele tá bem aqui. Tá dando para ver direitinho. E a Ayurveda, né? Vou explicar de novo um pouquinho como é que é. A Ayurveda é a ciência da vida, significa assim, como viver de verdade, né? Como viver é a verdade mesmo, né? E da forma correta, para a gente viver o tempo que a gente tem que viver, que é os 100, 116 anos. Então, tudo que esteja de acordo com a natureza vai fluir para que a gente chegue lá. Tudo que a gente vai nos afastar da natureza vai nos afastar desse objetivo. Então, a intenção da Ayurveda é isso. E aí, a questão dos doshas é bem legal também por isso, para a gente entender, né, o que que quer dizer, o que que tem de diferente das outras coisas. Porque falar de exercício físico todo mundo fala, falar de alimentação natural todo mundo fala, falar de meditação todo mundo fala, mas o que que faz de diferente a Ayurveda quando fala disso? E aí entra a questão dos 5 elementos, Ah, sim. que é os doshas, né, entre o Vata, Pitta, Kapha e entre os 5 elementos. E aí a gente aprende sobre os 5 elementos, dá uma clareza maravilhosa para entender porque que cada um é assim, mas ao mesmo tempo a gente não pode se apegar nisso. Né? É. Por isso que muito terapeuta nem entra nisso, né? Nas 2 lives que a gente fez, a gente nem entrou nisso, porque tem muita coisa para ser falado além de dosha. Então a gente começa falando de outras coisas para, né, quando tiver na hora a gente fala do dosha, porque isso não é o principal. Muita gente fica agarrado muito a isso, né? Mas vamos lá então, vamos Deixa começando. eu só te fazer uma pergunta, já que a gente vai entrar no doce, para entrar no doce, eu acho que é uma pergunta boa. Você acha que a má alimentação tem a ver também com o processo de depressão e ansiedade que as pessoas estão vivendo hoje? Tem. Todo desequilíbrio que a gente tem, todo processo de doença que a gente tem, está relacionado ao desequilíbrio dos doshas. Todos os processos de doença estão relacionados ao equilíbrio dos doshas. Ou seja, eu até escrevi aqui um resuminho, porque para mim já é normal, né? A gente acha que esquece que as pessoas não sabem. E aí, o que que influencia o nosso dosha? A alimentação total vai desequilibrar ou equilibrar. O ambiente que a gente vive, o ambiente que a gente trabalha, a profissão que a gente tem, a estação do ano, a região que a gente mora, né? O estilo de vida que a gente tem. Isso tudo vai equilibrar ou desequilibrar seu dosha. Então faz muita diferença. A sua alimentação tem total a ver com o seu com a depressão, né? Se você tá É, é, mais é deprimido. um pouco difícil mudar algumas coisas, né?
mudar da região que mora, mudar do local onde mora, mas aí mudar de trabalho. Mas uma coisa que está nas nossas mãos é mudar a alimentação, não é? Mas a gente tem muito mais coisa que isso, né? Então, eu vou explicar agora o que são para o pessoal entender, para não ficar assim também, mas o que é esse negócio que muda tudo, né? Então, ou seja, dentro da Ayurveda, a gente enxerga tudo com 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Tudo você vai encontrar na natureza tem 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. E aí, a gente tem 3 biotipos. Eu estou bem simplificando o que é biotipo, viu? Que é bem além disso. Mas existem 3 biotipos, que é o Vata, Pitta e Kapha. O Vata é um biotipo, eu vou falar de pessoas, depois a gente vai falar de alimentos, de ambiente e tudo mais. Mas o Vata, ele é o quê? Ele é o elemento ar e éter juntos. Ar e éter juntos é vento, né? O ar, ele é vento. O éter, né, que é espaço, ele também é vento. Então, o ar e éter juntos é um vento. Então, é o quê? É aquela pessoa levinha, magrinha, aquela pessoa que come tudo e não engorda, que a gente fala, fulano é puro vento, come tudo e não engorda, né? Aquele corpo de modelo, aquele corpo muito alto, de corredor. Tipo você, né, amiga? Hã? Tipo não, você. Não sou não. Você nunca me viu pessoalmente. Aqui. Eu sou Vata Kapha, depois a gente chega no Kapha. Mas o Vata é essa, é aquela magrelinha lá que come de tudo e não engorda, sabe? Que ela é vento. E aí o vento, ele é o quê? Ele é frio. O vento é muito frio. Então o Vata, ele é o que mais treme de frio. O corpo dói de frio. Então já entra aí a região. O que desequilibra o Vata? Estar em ambientes frios. Já vai desequilibrar. Mas aí o que acontece? Ele tem mais frio no corpo, ele tem dificuldade de calor, de sentir calor. Então o metabolismo dele é mais lento. Então, o que ele tem? Ele tem intestino preso, o intestino dele é ressecado. Tudo que tem secura e frio no corpo são desequilíbrios de Vata. Então, ele tem o intestino preso, ele tem as fezes ressecadas mesmo, ele tem mais secura, sabe? Que a pessoa, você sente os olhos secos, você sente o nariz estar seco, você sente a boca seca de sede. São características de Vata. A unha quebra mais, o cabelo é mais seco, não é aquele cabelo oleoso, porque ele é seco, ele é ar e éter junto. Então, ele é vento puro, né? Mas aí, o que ele tem de bom? O Vata, ele tem um mental muito aflorado, né? Como ele não tem pé no chão, ele não tem terra, ele é ar, então ele voa. A cabeça do Vata é super criativa, é super aberta, é super moderna, ele é movimento, então ele tá sempre mexendo, sempre andando, sempre movimentando, tem um monte de ideias. Às vezes ele não consegue completar todas as ideias, mas ele tem um monte, sabe? Às vezes ele até começa um monte de coisa e para. Que ele vai, o vento vai, né? E leva. É muito comigo, eu só não sou seca, assim. Não, calma que tem de tudo. E aí, o Vata, ele é assim, essa leveza. Então, normalmente, o Vata, ele é artista. Ele gosta de arte, ele gosta de música, ele gosta de dança. Tudo que tem a ver com arte. Ele gosta de pintura, de artesanato. Isso é muito fácil, flui muito pro Vata. A espiritualidade flui muito pro Vata, porque a cabeça dele viaja, né? Então, a conexão dele é muito fácil. Então, é lindo, né? Essa facilidade. Tá vendo como é que tudo influencia? E aí, o que acontece? Ele tem essa fluidez. Para ele é fácil, né? É fácil meditar, é fácil entender uma mensagem espiritual, é fácil. E ele quer, né? Ele quer participar de ritual, ele quer fazer jejum, ele quer participar de retiro, ele quer tomar suco verde, ele quer isso tudo. É o que ele quer. Mas o que acontece? Em desequilíbrio, o Vata em desequilíbrio, ele já viaja demais. Se você estiver aérea demais, se tiver com excesso de ar e éter demais na sua vida toda, né? O seu dosha Vata vai agravar. E aí, o que acontece? Já começa a vir paranoias. O mental já vai ficando perturbado. Então, todas as doenças mentais, elas têm ligação com o desequilíbrio de Vata. Aí já tem paranoia, síndrome do pânico, é medo excessivo, e estão falando de mim, e estão olhando para mim, e isso já é comigo. Ele já fica naquela cisma, sabe? Tudo que tem a ver com paranoia, assim, essas coisas do mental, é o Vata agravado.
E aí ele já começa, espiritualmente também, a pessoa começa a ficar tão leve, ela vai ficando tão espiritualizada que tudo ela vai sentindo energia, tudo é espiritual, tudo é sinal, tudo tá acontecendo, né? Não tem aquele equilíbrio. Aí já começa a ser, né? Anorexia é uma doença de Vata, porque a pessoa já tá lá, né? Ela já tá magrela, ela já tá seca, ela tá cada vez mais ar. E o mental dela começa a ficar perturbado, ela enxerga outra coisa, né? Da visão do que ela é, tá magra, né? Anorexia, e ela entende que tá gorda, já começa a ter essas perturbações. Então, isso tudo é doença de Vata. Em equilíbrio é maravilhoso, porque ele flui, viaja, né? E tudo mais. Deixa eu ver se eu falei o básico aqui. Falei. E aí tem o Pitta. Esse é o basicão do Vata. E aí tem o Pitta. O Pitta, o que que ele é? É fogo e água junto. Então, fogo é o seguinte, chegou o fogo, todo mundo viu. Então, a pessoa que tem Pitta, e que é bastante Pitta, ela é aquela pessoa cativante. Porque o fogo, ele é assim, né? Não, se a gente tiver aqui aparecer um fogo, ele chamou a atenção e pronto. Aquele calor, aquela força. O Pitta, ele é assim, é aquela pessoa que chega e todo mundo vê chegar. Sabe? Ele tem esse dom de cativar, de influenciar, né, de liderar. Ele é o que sai na frente, ele é o que manda e as pessoas obedecem, as pessoas querem seguir, as pessoas querem copiar, porque ele tem esse espírito já, né? Ele tem esse fogo nele que domina. Né? É envolvente, o Pitta, ele é bem envolvente. Então, normalmente é político, é chefe, é líder, é gente que sai assim, sabe, para mandar mesmo, e as pessoas vão atrás, porque ele consegue fazer isso. Ele ou ela, né? A mulher também, Pitta, tem esse dom. E aí o Pitta, o que que ele tem no corpo? Ele tem calor. Normalmente, o Pitta no corpo é aquela pessoa que assim, nós estamos no inverno, tá todo mundo super agasalhado, chega o Pitta lá de camiseta e bermuda e tá ótimo. Tá tudo bem, né? A mulher também, né? A gente tá lá assim, daquele jeito, morrendo de frio, todo mundo, ela chega lá de vestidinho, tranquila, não tá sentindo nada, tá tudo bem. Porque tá refrescando, né? O tanto de calor que ela tem no verão, chega o inverno, ela tá ótima, que agora ela pode andar fresca, né? Então, ele tem calor no corpo. Então, ele tem problemas de intestino muito quente, né? Ele tem o estômago muito quente. Então, normalmente, ele pode ter queimações. E ele tem problema do intestino muito quente. Então, ele tem uma tendência de diarreias. Ele tem tendência a doenças de pele. Ele tem tendência a doenças de sangue. Tudo que tem a ver com calor. E ele tem tendências a doenças de visão. Porque o fogo também está ligado à visão. E ao fígado, né, também. Então, tudo que tem a ver com calor é causado pelo desequilíbrio de Pitta. Então, assim, no normal, ele é esse cativante, todo mundo quer ser amigo, ele é amigo de todo mundo gosta dele, todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer escutar, é aquele negócio, né? Na casa sempre tem um Pitta, que é aquele que manda, a pessoa obedece, só vamos fazer assim. Já tem aquela energia mesmo de dominar. Em desequilíbrio, ele é o quê? Ele é o mandão. Né? Ele é aquele que manda e não quer saber, ele vai já estressar. Se ele tiver com excesso de fogo, ele já vai estressar. Então, o Pitta no verão, ele é um pouco diferente do Pitta no inverno. Né? Tá vendo como que o clima já influencia, a região já influencia? Um Pitta na praia é diferente de um Pitta em Gramado, em Campos do Jordão, porque não tem como não influenciar, né? Um Pitta trabalhando num lugar estressante, não tem como não influenciar, é diferente de um Pitta trabalhando num lugar tranquilo. Então, assim, porque ele vai estressar, ele vai ficar nervoso. O Pitta é aquele que briga no trânsito, que fala palavrão, que tem raiva mesmo, que explode. Já é dele, né? Já é normal do mental dele, assim. E isso mesmo, tem essas coisas. E aí, o que acontece? A pele do Pitta, a pele é uma das moradas de Pitta no corpo, para explicar melhor assim. Então, ele tem tendência o quê? A ter a pele vermelha. É aquela pessoa que no sol fica vermelha mesmo, que tem insolação, que não dá conta de tomar sol, que um pouquinho que fica toda vermelha, que empola, dá bolha, é a pele do Pitta. Normalmente é bem... É aquela fogo pessoa... de dentro, o fogo de dentro, o fogo de fora e fica cozinha. Porque é fogo com fogo, você já tem muito calor, você fica debaixo do sol, não dá, né? Então ele tem essa pele bem rosinha, sabe? Bem vermelhinha já, qualquer coisinha tá vermelho, já é o Pitta. Já no é a pele do... É mais difícil aparecer esse vermelhinho aí, né? É mais difícil. Ele é mais rosado, assim, né? Mas enfim,
O Tudo negro é tem mais 5 rosado. elementos. Depois eu vou explicar essa questão de ter um pouquinho de um e de outro. E aí, o que acontece? Ele tem o cabelo mais fino, normalmente aquele cabelo bem ruivo, aquele cabelo bem vermelho, é um cabelo bem pita, sabe? Aquele cabelo mais fino é do pita, aquele cabelo que clareia que com 25 anos a pessoa já tem cabelo branco, é um cabelo pita, Meu sabe? marido mesmo, tem jeito. É porque a gente fala que o pita ele é tão quente que ele queima o cabelo. Né? A cabeça dele já é tão quente que ele queima o cabelo. Então, Esquenta aqui. rapidinho tá, ou tá careca, ou tá com o cabelo branco. É bem normal, né, do Pita. E aí ele tem aquele olhar, né, sedutor. A gente fala que o olhar do Pita é aquele olhar sedutor, sabe? É cativante. Deixa eu ver o que mais. Ele não é magro nem gordo, é aquela pessoa que tem curvas. Que tem o Vata, que é aquela pessoa, se fosse olhar certinho, né? Porque a gente tem uma mistura. Se você olhar certinho, o Vata é aquela pessoa magrela, né? Que não tem curva. O Kapha já é o gordinho, que a gente vai chegar lá. E o Pitta é aquele que tem curvas. É aquele corpo forte, não é um corpo magrelo nem gordo, sabe? Enfim, no corpo do Pitta é assim. E tem o Kapha, que é terra e água juntos. Terra e água juntos é um barro, né? Se for olhar, forma um barro. Então, a pessoa Kapha, ela é fofinha, igual um barro, né? A gente dá para fazer essa associação. Então, o que que ele é? Ele é o fofinho, é o que abraça, o que beija, o que liga para todo mundo, o que preocupa com todo mundo, o que quer reunir a família, que o olho enche d'água para qualquer coisa, e que tá morrendo de saudade, né? E aquela pessoa assim, a gente que se tiver em excesso de barro, fica pegajoso. Aí já abraça demais, já beija demais. Pois é, já beija demais, já quer apertar demais, é aquele amor demais da conta, aquele apego demais da conta. Uma tendência. É você, Cris, total, fofinha demais da conta. É isso mesmo. É aquela pessoa. Dá vontade de apertar ela. Sabe? Que você fala, gente, é muito fofo. Sabe aquela criança que já é fofinha de criança, que já é aquela criança que já é mais gordinha, mais fofinha, já é o cafinha de nascença, né? Então ele já é assim, já é mais carinhoso. A Sabrina também entrou e ela é. Gosta lá. Um pouco. Aí, o que acontece? O Kapha, ele é assim, ele é esse amor todo, ele é o barro, né? Então é fofo. Em excesso pode se tornar uma pessoa pegajosa. Em excesso de terra, né? Excesso de pé no chão, pode tornar a pessoa muito materialista, muito apegada, muito agarrada no material. Então, se deixar muito assim, ele tem até uma dificuldade com a espiritualidade, porque é o oposto do ar, né? Então, ele é tão pé no chão que para fluir o espiritual é mais difícil. Então, são aquelas pessoas que elas são mais racionais. É difícil fluir esse lado espiritual, é difícil fluir uma meditação, sabe? É difícil fluir esse interesse pela religião. O Kapha já é mais assim. Mas não quer dizer que não consiga, né? Mas para entrar na cabeça é um pouco diferente do Pitta e do Kapha. Falando de religião, o Pitta, ele é aquele fanático, sabe? Fervoroso. É daquele jeito e pronto, acabou. A minha religião é essa e eu que tô certo e é assim mesmo e pronto, acabou. O Pitta, ele é esse, sabe? Fervoroso. O Kapha, não, ele precisa de um pouco mais de estímulo para se interessar por uma religião. Aí ele vai ser aquele também fiel, nasce católico, 30 anos católico. Depois de 30 anos ele vai ter um dia mais vateado, aí ele vai buscar o espiritismo, aí ele entra ali, gostou, ele fica mais 30 anos. E na mesma reunião, na mesma semana... Só corta cabelo com aquele cabeleireiro, só é tipo isso que você tá querendo dizer? Ele é aterrado, né? Então ele gosta de rotina. O Kapha já é aquele que se dá bem trabalhando 30 anos na mesma mesa, no mesmo banco, sabe? No mesmo lugar. Que as pessoas que normalmente têm facilidade com o concurso, passam no concurso e fica ali anos. Não quer dizer que seja certo ou errado, eu só tô falando que é uma característica do Kapha. Característica dele, né? Ele dá conta. Então uma mudança para o Kapha é uma coisa muito difícil. Então, a obesidade, que é uma das coisas que acontece com o Kapha, né? Essa tendência à obesidade, não é uma coisa fácil de lidar, né? Para a gente que não tem tanto Kapha, a gente acha, por que essa pessoa não fez um regime até hoje? Por que deixa assim? É porque para ele a mudança dói. Você não tira uma árvore de um lugar com 2 minutos, igual você tira um Vata do lugar, né? Com 2 minutos. Você não tira, é difícil.
Então, para você mexer naquele ali é trabalhoso. Você tem que mexer em muita coisa antes, né? E aí o Kapha, ele é esse, ele tem tendência... o Kapha no corpo, ele é a morada dele é as secreções. Então, ele é mais lubrificado que os outros. Então, ele tem excesso de catarro, né? A mulher, ela tem aquela menstruação em excesso, corrimento em excesso, ela tem mais cera no ouvido, sabe? Ela e ele, né? As secreções do corpo são Kapha. Então, ele tem um estômago com mais... também com mais líquido, deixa eu tentar explicar de uma forma que não é ayurvédica, assim, mas é. Então, assim, ele tem um estômago que tem mais enjoo, porque ele tem mais muco dentro do estômago, então ele tem uma tendência a ter mais enjoo que os outros. É aquela pessoa que enjoa no barco, que não dá conta de viajar de navio, sabe? Que não aguenta coisa muito balançando, porque ele já é mais assim, sabe? Ele é mais pesado, mais gorduroso. O corpo dele é assim. E aí que tá essa questão, né? Por que que tudo tem a ver com os doshas? Por causa dessas diferenciações. Né? E aí, o que que a gente fala entrando na depressão até, né? Na questão do Kapha. Aí ele equilibra, ele é esse amoroso, maravilhoso, que todo mundo quer perto, um Kaphinha, né? Cheio de amor na nossa vida. Em excesso, o Kapha faz o quê? Ele fica extremamente deprimido, se deixar. Extremamente apegado, se deixar. É aquele que chora, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém lembra de mim, ninguém tá me abraçando, ninguém tá me apertando. Ninguém tá ligando pra mim, né? Porque já é o do mental dele. E aí o que acontece? A gente chega nessa época do ano que tá super frio, a gente pega um Kapha que ele é cheio de água, e terra ele não é só terra, ele é terra e água. A água também é fria, a terra é fria. A gente chega nessa época do ano, outono é muito vento, inverno ele é mais friozão, né? Então o outono a gente fala que é mais vata, o inverno é mais Kapha. Mas a gente chega nessa época de transição do calorão para o frio, incomoda o Vata e o Kapha. Aí ele já está cheio de água gelada dentro dele, mas ele tem uma dieta que diz que ele tem que continuar tomando o mesmo suco todos os dias do ano. Né? Tomando... Como é que chama aquele negócio, gente, que eu detesto? Açaí gelado. Açaí. Um frio. O Kapha vai tomar açaí. Uma das coisas que mais agrava o Kapha é o leite, né? Daqui a pouco a gente falando da alimentação. A gente, nisso tudo, tem os alimentos que também são Vata, Pitta e Kapha. Quando você pensar num alface, você vai entender que ele é ar, né? Ele é seco e ele é frio, ele é um alimento Vata. Então, quando o Vata, que já é assim, come um pratão de alface, ele se torna mais Vata. Quando o Kapha, que já é muito molhado, né? Que ele já é muito gorduroso, muito pesado, come um pé de alface, para ele é ótimo, porque isso é seco. Então, as coisas não são iguais para todo mundo. O açaí é ótimo para o Pita, porque o Pita é quentão, o Pita né? É quente, né? Ele é quentão, então o açaí é legal. Mas nem nessa época, nem pro Pita, essa época do ano, o açaí é legal, porque nós estamos numa outra estação, né? Mas aí o que acontece? Aí vai o Kapha, nesse friozão, me compra um pote de sorvete, entra dentro de um quarto frio, escuro, que o Kapha gosta de assistir televisão no quarto escuro, sabe? Que gosta da cortina blackout, gosta que ele tá dormindo até tarde, porque ele já é mais assim, né? Mais largadão. Aí ele toma um sorvete assistindo um filme lá super deprimente, com o quarto todo fechado. E aí, o que vai acontecer? Ele vai aumentar o Kapha dele e isso pode gerando pensamentos cada vez mais depressivos, até ele entrar total nessa sintonia e ele vai ter que fazer uma coisa muito anti-Kapha para sair disso. Né? Então, não adianta tomar um antidepressivo e continuar tomando sorvete, açaí, excesso de leite, excesso de queijo, excesso de coisas gordurosas. Não vai ajudar em nada. Continuar estando dentro do mesmo quarto com o sol que não entra, com um filme deprimente, com tudo muito fofinho. Porque ele é fofinho, né? Então ele quer a cama dele mais fofinha ainda. E a roupa é mais fofinha ainda, aquele moletomzinho. Ele é mais fofinho ainda. E ele quer viver desse jeito. E aí o que vai acontecer? Vai piorar. Numa zona de conforto, vamos dizer assim? E aí ele só vai aumentando o Kapha dele cada vez mais. Da mesma forma o Vata. O Vata, ele não pode fazer jejum. Ele não pode ficar comendo salada todo dia. Ele tem que comer os vegetais refogadinhos, porque ele é seco. Ele precisa daquele óleozinho do azeite,
sabe? Ele precisa dessa gordurinha para lubrificar um pouco o corpo por dentro. Então não dá para comer a mesma salada, o vata, o pitta e o kapha, né? Não dá para comer a mesma coisa. Em equilíbrio, sim. Uma vez na vida, outra, sim. Dependendo da região, dependendo da estação do ano, dependendo de onde você trabalha, sim. Mas não é para todo dia, sabe? Não é para ter o mesmo comportamento. Então, quando eu vejo o pessoal aí, óleo de coco, vamos usar óleo de coco, vamos usar óleo de coco. Eu fico só olhando isso, falo, esse povo tá aí divulgando óleo de coco para todo mundo, não sabe nem o que tá fazendo. Porque o óleo de coco, ele é um óleo refrescante. Dentro da Ayurveda, a gente usa ele para pita. O pita, que é sempre quente, você pode fazer uma massagem nele com óleo de coco, ele pode ingerir óleo de coco, pode passar óleo de coco todo dia, que tá ótimo. Agora, se você fizer isso no vata, ele vai resfriar total, né? Então, não vai adiantar, porque os ossos do vata doem de frio. Entendeu? Ele dói de frio, é aquele frio que dói lá no osso, sabe? Então, não dá para ficar sustentando vata com óleo de coco em pleno outono. Não é assim, né? Então, essas são as diferenças. Mas aí entra as dúvidas, né? O que eu sou? Sou vata, pitta ou kapha? Né? E aí a gente volta na questão que eu falei no início. A gente entende isso, dá uma clareza, mas a gente não pode se apegar nisso. A gente tem que sentir cada dia uma coisa, cada dia um dia. Tem que aprender a se sentir. Aprender, porque nós somos bilhões de seres humanos e cada um é de um jeito. A gente tem os 5 elementos de referência, mas não tem como a gente falar que um é totalmente igual ao outro. É isso que eu ia te perguntar agora. Né? Tem uma mistura aí, né? Porque às vezes a gente se identifica um pouquinho com vata, com pitta e com kapha, né? Com cada um. Quando você tem vários testezinhos de dosha na internet que você pode fazer para você ter uma base. Porque lá também tem mais características, aí você vai entendendo o que é característica de vata, de pitta, de kapha. E aí você começa a perceber, sabe? Você começa a se sentir mais. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me equilibra, o que me desequilibra, né? Então, assim, quando eu descobri que eu era vata kapha, né, na época, assim, eu fui entendendo que eu não era só vata, eu sou vata kapha. E aí eu fui descobrindo, gente, isso me deixa muito mal. Gente, isso aqui me deixa muito bem. Não, isso aqui me tira total do equilíbrio. Isso aqui não, isso aqui me equilibra mais. E aí eu fui entendendo e fui chegando no eixo, né? Do que faz bem pra mim e o que não faz. Porque eu sou, no caso, uma vata kapha que não tem nada de pitta. Não tem calor nenhum aqui se eu não estimular pra ter. Então eu aprendi nesses anos todos, aí buscando sempre um pouquinho mais de pitta pra eu dar conta, né? De viver com esse vata kapha equilibrados. De equilibrar mesmo, né? Porque como eu sempre tô com frio, eu sempre, né, tô tremendo, sempre tô gelada, sempre tô seca, né? Então eu uso óleos mais quentes para me aquecer. Eu uso chá de canela, gengibre, eu tomo sol maravilhosamente bem, não me faz mal eu tomar sol, eu sinto que eu fico muito melhor num dia de sol. O outono me deixa outra pessoa. Eu no verão sou outra pessoa do outono, outra pessoa assim, né? O outono te deixa mais fria, né? Me deixa fria, eu fico totalmente desanimada. Mas você quer ver eu desanimar de verdade, de eu não querer sair, é um dia de chuva. Acaba comigo. Acaba. Se eu não tiver que ir na rua, eu não vou de jeito nenhum num dia de chuva. Acaba comigo isso. E tem gente que sai e volta a fazer as coisas, eu fico assim, gente... E às vezes eu falo com vocês, tem até cliente que marca, vai chover, eu já penso, fulano vai desmarcar, será? Porque tá chovendo? Aí a pessoa vem normal, aí eu lembro que sou eu que tenho esse problema, né? Não é todo mundo. Quando começa a chover aqui, eu pego minha bicicleta e vapo pra rua. É porque, tá vendo, a gente é muito individual. Mas aí eu fico pensando em quem é muito kapha mesmo, como que uma chuva pode deprimir a pessoa, né? E ela não percebe. Eu amo né? chuva. Aí é muito pessoal isso. A Cris tá perguntando um livro para iniciante, eu acho que o da Laura Pires é bem legal para explicar. Todos de Ayurveda vão explicar o que são os doshas, todos. Mas eu gosto muito da Laura Pires, tá? Laura Pires tem 2 livros legais. O primeiro dela é um laranja, que eu acho que é o Sabor da Harmonia, e o segundo é um rosa. Aí eu não sei o nome mais. Nutrindo Seus Sentidos, que é o segundo. Mas a Laura Pires, ela sempre fala coisas boas, assim. Depois você me passa os nomes dos livros que eu vou postar no Instagram. Faço. Mas enfim, né? É essa questão. Então, os alimentos, eles têm
características de vata, pitta, kapha, ou seja, pimenta, canela, gengibre, são alimentos quentes, né? Então são alimentos mais pitta. Agora, o que você acha de falar um pouquinho sobre cada alimento para cada um desses? Para o pitta, o que é melhor comer? Eu coloquei aqui um resuminho do que equilibra os 3 doshas. Como é que tá o tempo aí? Você tá olhando? Não, tem meia hora. Nós temos meia hora. Então tá tranquilo. 10 minutos. Eu coloquei aqui uma característicazinha para cada dosha. O que a gente faz para equilibrar cada dosha, né? Coisas básicas, para você ver como que influencia tudo. Então, ou seja, para vata, o óleo ideal é óleo de gergelim ou ghee. O que eu falo óleo ideal, gente? Vata é aquele que é... Ariete. É o ar e éter junto, é o magrinho. O magrelinho que sente frio, que é seco, né? E que é frio. Vamos falar o que é o éter, porque eu acho que muitas pessoas não sabem o que é o éter. O éter é o espaço. Então, o vata, ele pode ser é o espaço mais o ar, quando a gente fala o vata. Então, ele é o movimento, ele é o que move dentro do corpo. Então, no nosso corpo, onde tem espaços, é morada de vata. Por exemplo, o intestino é morada de vata. Então, se tiver com excesso de ar no intestino, a gente tem gases. Entenderam? Então, é essa questão. O que é dentro do corpo? Tem muitas moradas de vata no corpo, mas é só para entender como é que funciona. Da mesma forma, os alimentos que têm muito ar, eles são alimentos mais vata. Por exemplo, pipoca. Isso que eu ia falar, você lembra pra saber? Pipoca. Pipoca é seco, né? É ar, é vento, é leve. E ela dá gases até, porque é muito ar. Verdade. Né? Repolho. São alimentos que têm muito ar, né? Todos esses que têm muito ar, eles vão te deixar mais vata. Todo alimento que for mais seco, ele vai te deixar mais vata, igual as folhas, né? As folhas são secas e são frias, né? Então, elas vão aumentar seu vata. Então, pro vata, quando fala assim, vai ter lá no livro, lá, né? Bom pra vata. Vai ter alimentos, o oposto de vata escritos. Entendeu? Não vai estar escrito alimentos que são ruins para vata. Está escrito bom para vata, alimentos opostos. Mas pra quando equilibrar. Eu falo de óleo, é para equilibrar. Só para explicar por que eu falo de óleo aqui, que eu falei óleo para vata, pitta, kapha. É porque dentro da Ayurveda a gente tem o hábito de passar óleo na pele, não hidratante corporal. Então, a gente tem a prática do dinacharya, que é acordar e passar o óleo morno no corpo, né? Ou então nas outras horas do dia, mas o ideal é de manhã. A gente usa óleo vegetal, a gente só passa na pele o que pode comer. Então, em vez de creme sintético, né? Porque a pele também come. E ela vai receber nutriente ou vai receber veneno através dos produtos que a gente passa. Muito interessante. E aí, o óleo para vata e também tem o hábito de ingerir óleo. Por que tem a massagem ayurvédica com óleo vegetal? Por que tem tudo? Quando você ingere o óleo, você está lubrificando por dentro. Tá fazendo tudo circular também. O óleo, ele tem... A toxina tem afinidade com gordura. Então, você faz o óleo por dentro e por fora, circular seu corpo, vai mobilizando toxina para ser expulsas diariamente. Que bacana. Então, a gente tem alguns períodos que a gente ingere o óleo, receita ingerir óleo, para poder equilibrar os doshas também por dentro. E aí, o óleo de vata é o óleo de gergelim, que é o principal. Na verdade, o óleo de gergelim dá para os 3. Para os 3 doshas fica bom. Mas para o vata ele é legal porque ele tem muito cálcio. O gergelim tem muito cálcio. E o vata, normalmente, ele é magrelinho. Ele tem tendência a ficar desnutrido mesmo. E o corpo é muito seco, né? Então, vai nutrir os ossos que precisa. E além dele ser quente. Então, óleo para vata legal é gergelim. E para ingerir, gergelim e ghee, que também é maravilhoso. Mas o ghee, se eu entrar demais aqui, vai dar muito assunto. O ghee é a manteiga clarificada, né? Que eles usam na Índia. A gente chama de ouro líquido da Índia, porque os benefícios dele são maravilhosos. Se der tempo, no final, eu falo do ghee. E esse ghee que vende no Mercado Central? Só uma perguntinha. Esse ghee que vende no Mercado Central, ele é bom? Ou é melhor comprar Eu nunca comprei e não costumo comprar. O ghee, na verdade, ele tem que ser da vaquinha feliz. A gente fala que não adianta ghee se não for da vaquinha feliz. A vaca tem que ser uma vaca feliz que vive bem num pasto, sem exploração animal, e não é de qualquer leite, de qualquer coisa.
sabe? Então, a gente até entende que todo ghee que está no Brasil, de manteiga pronta, não é um ghee de verdade, sabe? Mas é o que dá para fazer hoje em dia, é porque eu não tenho o que fazer. Então, se tiver que comprar, né, melhor comprar esses aí. Eu não sei, a gente tem que ver qual que é a fábrica, Mas quem é aí que produz. tem uma técnica bacana que minha professora de Reiki ensinou pra gente e o Ho'oponopono também ensina. Você coloca as mãos sobre o alimento, sobre o que você está comprando, que você acha, que não sabe nem como foi processado, né? Como que chegou na sua. Então você envia energia de luz para ele, envia amor, abençoa aquele produto e ele já se transformou numa É, coisa melhor. é legal. Eu aceito isso também como coisa, mas eu falo assim, só para explicar que o ghee, ele não é bem assim, sabe? Então eu não compro. Eu vejo que tem algumas pessoas que tem uma moça lá em Brumadinho que faz, parece que ela tem a vaquinha feliz lá e usa, e eu às vezes faço o meu. E eu aprendi a fazer o meu com manteiga em barra sem sal, e eu uso até a manteiga Itambé. A Laura Pires mesmo, a Cris estava lá no curso dela que a gente fez. A Laura Pires mesmo ensinou a fazer, tipo assim, olha, em último caso, faça o ghee com a manteiga Itambé, que eu vejo que é a que tem menos problema de fazer. Mas no fundo, nenhum ghee brasileiro costuma ser bom, esses de supermercado, se for olhar o princípio mesmo da Ayurveda, né? Mas é o que dá para fazer em 2020, né? É o que tem Mas para enfim, hoje. voltando aqui, a gente não fugir muito. Aromaterapia para vata. Ele precisa de cheiros, de raízes. Então, se você tá você tá muito esquecida, tá com falta de concentração, dificuldade de lembrar as coisas, que isso é muito de vata, né? A cabeça é tão aérea que ele esquece as coisas ligadas, esquece as coisas para trás, não lembra se fechou a casa, né? Começa a estudar e viaja. É aquele que chega no ambiente e fica assim, olhando, né? Entra numa loja, olha tudo. Então, ele precisa de uma aromaterapia que puxa ele para baixo, puxa ele para terra. E aí, o Até, cheiro de né? raízes é para aterrar. Tem que tudo que você puder pôr vata no pé no chão, a gente tem que fazer. E aí ele come raízes, ele cheira raízes, ele pisa no chão, ele faz, né, outras coisas que ajudam nisso. Então o cheiro dele é vetiver, sândalo, madeiras em geral. Se tiver um óleo essencial de vetiver, é o melhor de todos. Eu tenho o meu aqui para toda hora. Eu adoro o cheiro dele. Então a Cedro gente já também, né? não adianta, gente. Vata não cheira eucalipto, por favor. Não cheira alecrim. Sabe, eucalipto não é um campo de ar, né? Você não pensa? A gente fala até que um dos campos de maior prana que a gente tem na natureza é um campo de eucalipto, de tanto ar puro que ele tem. Então, o que a gente menos precisa é isso, que aumente o nosso vata, para quem é vata. Então, cheiro de madeira, cheiro de pé no chão. Pita. Nossa, nem terminei aqui. Aí, a vatice entrando. Exercícios para vata, yoga e caminhada. Por quê? Dá uma aterrada, né? Faz ele pensar, faz concentrar. O yoga tem esse processo de concentração, né? De estar ali com atenção. Exercícios para vata, tipo corrida, faz super mal. Apesar do vata adorar. Uma corrida é uma coisa que pode deixar ele mais vata ainda, porque a corrida seca a gente, né? E o vata já é rápido, já é acelerado. Então, se ele sai correndo, ele voa, mas aquilo vai deixar ele mais agitado. Então, dependendo do dia, se tiver muito mesmo agitado, não corre. Faz yoga, acalma e depois faz isso. Deixa eu ver. Tem hora parece que eu nem tô aqui, parece que eu não está. É. Sabrina tem uma vata-tice mesmo. É o que mais vata do que o resto, né? Evitar, outra coisa, vata, evitar frio sempre, 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 e sempre buscar o sol. O vata precisa. O vata não pode esquecer de pegar o casaco e deixar para trás, porque vai piorar. Ele não pode ficar em ambiente com muito vento. Se ele tiver que ir, por exemplo, se é o trabalho dele, a pessoa já é vata, mas ele trabalha num lugar que ele está exposto a muito vento, ele tem que trabalhar preparado. Porque senão aí começa um desequilíbrio que no futuro pode gerar uma doença. Entendeu? Todo o processo de doença, ele começa nesse desequilíbrio do dosha. Vai devagarzinho, 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 fazendo a mesma coisa todo dia que te prejudica. Chega uma hora que isso gera uma doença. Então, ele tem que buscar evitar o frio todo dia, né? É toda hora. O verão para o vata é maravilhoso.
Que aí ele, por exemplo, eu que gosto de andar descalço, é uma maravilha. Verão eu ando descalço pra cima e pra baixo, tá tudo certo, o chão não tá gelado. Agora no inverno, eu já falo inverno, né? Agora no outono tá esse frio todo, eu ando de meia. Porque eu não dou conta de ficar calçado, mas aí eu ponho a meia quentinha e fico andando descalço pra lá e pra cá. Né? Então tem que ter isso, tem que buscar sol, tem que buscar aquecer. O chá não pode ser refrescante, tem que ser um chá mais quentinho. Tem que lembrar que o intestino dele tem tendência a ficar preso, então ele tem que tomar um chá mais quentinho, tem que tomar uma coisa, comer uma coisa um pouco mais gordurosa, igual os vegetais refogadinhos, né? Isso tudo é bom pro vata. Outra coisa, o ambiente do vata ele tem que ser pouco barulho. O vata tem que evitar ambiente barulhento. Porque a audição é o que está ligado ao vata. Então, o barulho, né? O barulho vem do ar, né? Vem do espaço. E um barulho ruim irrita muito o vata. Deixa ele muito desequilibrado. Então, sabe aquele barulhão, aquela confusão? Isso acaba com a concentração do vata, acaba com o equilíbrio dele todo. Então, o ambiente dele, o máximo de silêncio que ele conseguir, ou com um som bom, né? Então, assim... Trabalha no ambiente que é barulhento, tem que ir no ambiente barulhento, mora numa região que é barulhenta, tá vendo que isso tudo vai prejudicar ou ajudar? Então já trabalha numa região barulhenta, põe uma musiquinha diferente no fone, né? Coloca um sonzinho mais leve, dá uma fugidinha daí, vai para um lugar com mais calma. Isso tudo influencia, né? Aí a gente vai pro pita agora. O pita, o óleo dele é o óleo de coco. Ele também pode usar gergelim nessa época do ano. Mas o óleo do pita é o óleo de coco, que é um óleo mais refrescante. Normalmente o pita ele tem espinha, ele tem vermelhidão na pele, ele tem alergia, ele tem coceira, ele tem tudo que irrita a pele, é coisa do pita. Então o óleo de coco refresca isso tudo. Ajuda nisso tudo. Sabe? Até queimadura, né? O óleo de coco refresca. Então queimou ali rapidinho no fogo, teve algum problema, né? Desses acidentes menos graves, passa um óleo de coco que ajuda a refrescar, né? Então, o óleo do pita é esse, já é legal. Aromaterapia do pita, flores. Ele precisa desestressar. Então, aquele cheiro floral de lavanda, de rosas. Tudo que o pita precisa na vida é rosa. Né? É lavanda, que é extremamente relaxante, né? É o maior óleo que tem contra a insônia que a gente tem até hoje, é o óleo de lavanda. Então, quando você mistura ainda óleo de coco com lavanda e passa na pele do pita na massagem, para ele é maravilhoso, né? Faz um bem enorme. O pita dorme mal? Dorme, é aquele que não dorme, qualquer barulhinho ele acorda, sabe? O pita tem aqueles... O vata tem insônia, dele deitar, ficar lá de olho aberto, tentando dormir. O pita, se ele acordar de madrugada, ele for muito agitado, ele arruma um serviço para fazer de madrugada. Sabe? Se ele não dormir, ele faz, deixa eu aproveitar que eu tô acordado e vou trabalhar. Sabe? Vai arrumar alguma coisa para fazer. E o Kapha dorme, que é uma maravilha, né? Aí, que ele dorme até demais. Mas aí o pita, ele tem isso. Quando ele dorme... Ele até, né, tipo, não, vou dormir, não tô com insônia. Mas se fizer um barulhinho, ele acordou. Então você mexe, minha mãe é um pouco assim, né? Ela tá até assistindo, é um pouco assim. A gente tá lá, eu tô no quarto do lado, faz um barulhinho, ela já, o que foi? O que aconteceu? Né? O pita é assim, ele é alerta, né? Ele é ligado lá o tempo todo. Ele tem isso. Então, assim, a lavanda pra ele é ótima pra ajudar, né, a acalmar isso daí. Exercício físico pro pita. Nunca, de jeito nenhum, um exercício que envolva competição, que envolva jogos. Porque ele é assim, né? Ele quer ganhar, ele quer crescer, ele quer subir, ele quer ser o melhor. Ele tem essa coisa de competição já dentro dele. Então ele sofre muito se ele não ganhar. Um dia eu conversei com um amigo meu que é pita e falei assim: ô fulano, por que você não faz corrida? Vai ser tão legal corrida pra você e tal. Ele disse assim, porque eu não vou dar conta de fazer uma corrida e saber que eu não ganhei corrida. Ele é bem... Então ele é bem assim, sabe? O pita, ele é bem desse. Não, se for pra perder, eu não vou fazer. Então nem faço. Então é melhor não fazer mesmo. Nada de jogos que é bom pro pita. Só vai deixar ele mais estressado, ele vai brigar com os amigos. Não sei, eu não tenho hábito de jogos na minha casa, mas até jogar baralho, sabe? Não tem um que joga baralho no final fica bravo, que perdeu. Ele é o mais pita ali, né? Se ele perder, briga... Faz a confusão. Então, o exercício físico para o pita
Pode ser à noite, caminhar à noite, curtir mais à noite é bom pro Pita, porque quando faz de manhã e bate sol, ele vai ficar agitado. Então, caminhar à noite, fazer qualquer coisa assim, né? Um exercício físico à noite, ir na academia à noite, exercícios na água, tipo hidromassagem, hidroginástica e natação é legal pro Pita, que aí ele vai fazendo, já vai refrescando, sabe? Não, não é uma coisa que vai deixar ele maluco, assim, agitado debaixo do sol. Então, para ele, não envolvendo competição, se for na água e se for à noite, melhor que tem, né? Ele tem que buscar isso, igual o Vata tem que buscar o sol, o Pita tem que buscar a noite. Fazer coisa à luz da lua, meditar à noite, né? Usar o lado de fora da casa, se tiver varanda, se tiver um quarteirão para dar uma volta. Para usar essa energia da noite vai deixar ele mais leve, né? E o ambiente do Pita, ele tem que ser um ambiente ventilado. Ele não dá conta de um ambiente fechado e sem ventilação. Se for aquele lugar que tem um sol em excesso, né, para ele viver, para ele trabalhar, para ele ficar, ele vai ficar nervoso, ele vai ficar estressado. Ele precisa de ventilador. Ar-condicionado acho que ninguém precisa, né? Mas ele fica bem no ar-condicionado. Porque tudo que for quente demais vai deixar ele nervoso, vai deixar ele estressado. E aí ninguém quer, né? Um Pita estressado perto. E o Kapha, o óleo para o Kapha é o óleo de mostarda. O óleo de gergelim também é legal, falando de novo. Óleo de mostarda e óleo de linhaça. A gente não tem muita mostarda aqui no Brasil. O óleo de mostarda para nós é meio difícil. Então, o da linhaça dá uma substituída aí também, que é um óleo leve, né? Então, ajuda o Kapha, porque o Kapha ele já tem a pele muito oleosa, já tem a pele muito gordurosa. Então, você não fica passando muito óleo. No spa, a massagem redutora, né, ayurvédica, a massagem redutora de Kapha, a gente faz com pós. A gente passa na pele menos óleo, a gente passa mais pó. Então é pó de canela, pó de cravo, pó de gengibre, são pós que secam, pó de chá verde, pó de café. A gente faz a massagem toda com pós para estimular o Kapha a secar, né? A gente quer que seque aquele excesso de gordura. Aí você faz movimento mesmo e agita ele um pouco, porque ele é bem letárgico se deixar, né? A tendência é essa, que é mais paradão, então a gente estimula. Então a massagem do Dinacharya do Kapha de manhã, ela tem que ser assim também. Passou um óleo e depois passa pó. Passa pó, esfrega bastante. Em vez de passar sabonete, a gente passaria o pó. Passa bastante, depois enxágua no chuveiro. Café também dá, não dá? Oi? Café também dá, não dá? Demais, o pó de café é super secativo. Teve um dia que eu tomei um banho. Pra secar a gordura. Teve um dia que eu tomei um banho de pó de café, desde o couro cabeludo e tudo. Fiz esfoliação. Não, depois eu fiquei super elétrica, super ativa, assim, sabe? Foi ótimo. Eu não bebo café, não, mas passar na pele eu acho muito bom. Muito bom mesmo. Ele é super, né, energizante já para nós, além dele ter, já tem coisas que comprovam que o café queima gordura. Como a nossa intenção com o café é queimar a gordura, então passar na pele fica ótimo. Né? Já ajuda a secar. Aromaterapia para o Kapha. Eucalipto, alecrim, canela, gengibre. Ou seja, ele é frio, né? E ele é sem ar, né? Sem espaço. A gente usa o eucalipto, abre espaço. Respira melhor. Porque o Kapha também tem isso, né? Como ele tem muito catarro, muito muco, ele tem uma dificuldade de respiração às vezes. Aí você vem com eucalipto e aquilo, os cheiros de mentas. Os cheiros de mentas. Hortelã também. Ele abre esse espaço que o Kapha precisa para respirar. Tira até aquele aperto do peito, sabe? Que o Kapha tá sofrendo, aquela depressão, aquele negócio. Vem o hortelã, vem o eucalipto e abre o peito do Kapha. Então deixa ele mais leve. Então esses óleos para o Kapha são ótimos. E os de canela, de gengibre também para dar essa ativada, para acordar. Né? Além de esquentar um pouquinho, tira ele do lugar porque esquentou um pouquinho. Aí ele fica melhor. Né? É bem bacana. Exercício físico para o Kapha tem que ser o pesadão lá, tem que ser o intenso. Aí ele já pode pegar pesado. Pode ser no sol, pode ser no vento. Água é o que a gente evita nesse caso, porque como ele já tem muita água, o exercício na água para o Kapha pode aumentar. Mas agora, corrida, aeróbico, esses HIITs, né? Tem exercício de HIIT agora para acelerar mesmo. Também é legal.
Tudo que for bem intenso, funcional, crossfit, o que for. Porque o CAFA precisa de um estímulo maior para poder movimentar. E ele quer o quê, né? Ele quer ficar lá no yoga, quer ficar lá na caminhada levinha, né? Caminha 10 anos. Aqui na Lagoa, eu vejo algumas pessoas que caminham entrando e saindo no mesmo percurso, mesmo caminho ali todo dia. Né? Tá lá na cafice daquilo ali, pelo menos tá movimentando, né? Mas o estímulo a mais pro CAFA é sempre bom. E a dança também pro CAFA faz muito bem. Porque a dança vai deixar ele mais ar, né? Vai fazer um movimento que tira aquela árvore do lugar. Tira aquela árvore estática do lugar, vai fazendo ele mexer e aí vai movimentando para frente também os pensamentos, né? E o estilo de vida dele. O ambiente para o CAFA não pode de jeito nenhum ter umidade e escuridão. Então, assim, ambiente úmido para o CAFA é espirrar, 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 espirrar. Vai ter muco, vai ter catarro, vai ter problema de respiração, vai deixar ele mal porque não consegue. E ambiente sem sol também do mesmo jeito. Ele tem que fazer assim, dormir sem cortina, para o sol nascer e bater na cara dele. Sabe? Porque a tendência do CAFA é dormir até meio-dia. Sabe? Não tem gente que tem essa facilidade? Eu tenho, super. O CAFA ele é assim. O Vata é mais agitado, o Pitta é mais agitado. Mas o CAFA, por ele ter essa natureza, gente, não tô falando que é certo ou errado. Tô falando que é da natureza. Por ele ter essa natureza, ele dorme até meio-dia se ele estiver na cortina blackout. Ele perde a hora, ele fica ali, ele emenda. Então ele não pode ter cortina. Ele tem que acordar com o sol batendo na cara dele para ele entender que tá de manhã, que tem que levantar, né? Então, é a casa toda escura. Não, é tudo claro, é deixar a janela aberta, é deixar o sol entrar, é bater sol mesmo, essa claridade para dar ânimo nele. Ele precisa. E humildade de jeito nenhum, porque vai atrapalhar no problema respiratório. Aí você consegue entender como que tudo à nossa volta vai influenciar no nosso dosha? Muito interessante, muito, né? Tô adorando. Tudo vai influenciar no nosso dosha e aí vai influenciar no processo de gerar doença no futuro. Então, tudo tem que buscar um equilíbrio, né? A gente tem que se adaptar, né? Então, eu sei, ó, no verão eu vou viver assim, assim, assim para entrar em equilíbrio. No outono eu vou viver de tal forma para andar em equilíbrio. No inverno, a gente tem que entrar em sintonia com a natureza, com o que está na nossa região, o que está na época, né? Então, por exemplo, você vai chegar na Bahia no verão, tá tudo certo. Todo mundo vai ficar um pouco mais pita, todo mundo vai ficar com calor. Então tá tudo certo tomar água de coco, tá tudo certo tomar sorvete, tudo certo tomar açaí, tudo certo comer salada fria, para todos os doshas, tá tudo certo. A gente tá em outra região, tá em outra época, tá um calorão danado. Agora, a gente não vai ser um vata morando aqui em BH, num outono desse, e querer açaí, água de coco, salada gelada, né? Sorvete, picolé, que vai desequilibrar, né? O ambiente de trabalho eu tenho muita vontade de comer coco, comer amendoim. Eu acho que tudo isso é para calor, né? Gerar calor, né? Um combustível, assim. O coco, ele é mais refrescante, né? O amendoim já é mais quente. Apesar de que nessa época o coco entra na festa junina da gente, né? Mas, que teria, né? Se tivesse. Mas, o amendoim, ele tá nessa época do ano porque ele é mais quente. A gente já, né? Igual chocolate. Chocolate já tá nessa época do ano porque ele é calórico, ele tem calor. O vinho tá nessa época porque também ele é um pouco quente, né? Ele aquece a gente. As coisas já vão chegando, né? Os caldos, em vez de comer salada fria, a gente começa a comer um caldinho, né? A sopa já vão entrando nessa época. O corpo vai pedindo, né? Quando você entra em sintonia com você já vai entendendo o que seu corpo está pedindo. Por isso que é legal a gente fazer o testezinho dos doshas, mas não levar aquilo ali a ferro e fogo. Mas para você começar a entender como é que influenciam as coisas. Minha amiga chegou para mim esses dias e falou assim, eu tô tomando suco verde todo dia agora. Falei, mas calma, não é para essa época do ano. O suco verde é bom, ele é super detox, mas ele é um suco frio. Ele não é para você tomar todo dia nessa época do ano, não, porque às vezes vai te ajudar, mas não vai. Né? Então, é bom a gente ir percebendo
Porque às vezes a pessoa toma o suco verde, aí ela vai desequilibrar, ela vai entender que o suco verde desequilibrou, nunca mais toma. Não, é porque às vezes só tá na hora errada, só tá na região errada, né? Só tá num caminho diferente, mas não quer dizer que vai fazer mal. Então, assim, a alimentação Ayurveda, quando a gente entra nela mesmo, aí já é uma outra live. Só se a gente pensar. Porque aí se a gente for analisar os alimentos, como que é muito além de só ter uma comida saudável, porque às vezes você tá na comida mais saudável de todas. E Mas não você tá tá fazendo bem, né? Mas não vai estar te fazendo bem, porque você tá em outro contexto, né? Entendi. Igual eu falei do óleo de coco. O óleo de coco é ótimo, mas o povo começou a passar óleo de coco no cabelo, no rosto, no corpo, para ingerir, para isso, para aquilo, sem nem entender do dosha e acha que tá tudo certo. E às vezes não vai fazer bem e não entendeu por quê. Né? Então isso é muito o meu cabelo não aceita óleo de coco. Se eu passar ele puro, se eu passar cremes com óleo de coco, aí dá. Mas uma vez tinha uma moça dando umas receitas de tratamento de cabelo natural, mas o óleo de coco, meu cabelo fica todo... Não gosto. Na verdade, o seu cabelo é seco? É. Aí o que acontece? O cabelo seco ele é mais vata. Ele é seco igual vata, né? Então a gente precisa de gordura mesmo. Por isso o abacate é tão bom pro vata. Não é? Desde criança a gente tem que passar abacate no cabelo. Eu passava, então, porque o abacate, aquela gordura do abacate é boa pro vata. Então o óleo de abacate pro cabelo seco é outra coisa. Ah, tá. Entendeu? Aí nem sempre é óleo de coco pra tudo. E aí, né? Enfim, essa é a ideia dos doshas, né? Então, fica a dica aí de fazer um testezinho aqui no spa, quando tem o atendimento, já é diferente, que aí eu consigo ver a pessoa, fazer todo o diagnóstico. Fazer uma análise, né? Tudo conta. Tem cabelo, vata, pitta e kapha, sobrancelha, vata, pitta e kapha, o olho, o nariz, vata, pitta e kapha, dentes, língua, tudo. A gente olha a unha, olha o pulso, tudo no corpo a gente olha, é vata, pitta ou kapha, sabe? Então, assim, o estilo de pensar, como é que é o intestino, como é que é o estômago, como é que é a digestão, tudo isso conta para fazer uma anamnese da pessoa, sabe? Nossa, então, assim, que tipo de exercício que você gosta, que tipo de filme que você gosta, que tipo de sonho que você tem, que tipo de sono você tem, que tipo de habilidade você tem, tudo isso vai influenciando no dosha, pra gente saber o que a pessoa é. E no fundo, a gente tem fases na vida que a gente tá mais um, mais o outro. Então também a gente não pode se apegar tanto nisso, né? Então é muita coisa para se saber o que a pessoa é. Mas normalmente, assim, a nossa constituição do que a gente era na infância, normalmente é aquela nossa raiz. Então a gente sempre vai ter aquilo ali. Sabe? Ah, que bacana. Bacana demais, eu adorei. Eu acho que um conteúdo super válido e acrescenta para a vida da gente. Muito gratidão, viu, querida, por essa aula aí. Adorei também, obrigada. Mais uma vez participar com você. Fala aí do seu spa, onde que é, convida as pessoas para conhecer aí, agora que já pode reabrir, né? Agora eu tô voltando a atender devagarzinho, né? Meu spa é na Pampulha, eu trabalho só com as terapias ayurvédicas. E aí é isso que eu estava explicando, né? Através do atendimento, a gente vê o que é bom para cada um, e aí tem um tratamento corporal diferente para cada um. Então, dentro da Ayurveda, as terapias corporais, as massagens, tudo para o equilíbrio dos doshas, tanto de prevenção como de tratamento para a doença. Então, a gente consegue ver o que são doenças de vata, de pitta e de kapha e como é o tratamento de cada doença. E aí a gente vai tratando e ensinando, né? Como viver de acordo com a Ayurveda. Aí eu tenho um atendimento meu, que é o tratamento, e tem as terapias separadas para quem quer só conhecer, né? Que é só, não tô afim de um tratamento ayurvédico, eu quero só fazer uma massagem, só conhecer. E aí eu tenho os pré... como é que é pré? Não é pré. Os mini day spas, né? Tem alguns pacotezinhos de mini day spas para a pessoa vir e curtir aqui um dia e se 30 segundos. Tem uma moça perguntando aqui se o óleo de girassol é bom para pita. O óleo de girassol é bom, só que o nosso óleo de girassol não é muito confiável, não. É bom você conseguir um orgânico. Esse que a gente tem no supermercado, ele não é muito legal, não. Vai acabar. Gratidão, gente, pela presença de todo mundo. Bom dia. Adorei.
Paty, gratidão. Beijo.